O dia da prova está chegando e eu não pude deixar você ir fazer a prova de Direito do Trabalho do OAB sem conhecer as principais súmulas e OJs do TST que podem ser cobradas na sua prova. Quer saber quais são elas? Vem comigo que eu te conto. Vamos começar então pela súmula 51 do TST. O que estabelece essa súmula? Que as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem direitos já adquiridos pelos empregados daquela empresa só valerão para os empregados contratados a partir da sua vigência. E essa súmula também estabelece que, caso haja 2 regulamentos de empresa, o empregado vai ter que optar por um deles, e a opção por um regulamento significa a renúncia aos direitos ao outro regulamento. Explicando. O regulamento interno de uma empresa é como se ele fosse uma lei ali interna da empresa. Então, quando o empregado ele é contratado, tudo que está previsto no regulamento interno, no regimento interno, pertence ao empregado, todos os direitos e, por que não, também os deveres. Então, todos aqueles direitos previstos no regulamento interno da empresa, eles se incorporam ao contrato de trabalho do empregado. E se posteriormente for alterado esse regulamento interno enquanto o empregado ainda estiver trabalhando, enquanto o seu contrato de trabalho ainda estiver em vigor, essas novas cláusulas, se forem prejudiciais ao empregado, elas não se aplicam a ele, somente as que forem benéficas. Então, se ele tinha direito, por exemplo, o regulamento interno estabelece o direito a 2 folgas por semana, e depois vem um regulamento interno e diz que não, que vai ser só uma folga por semana mesmo, da forma como determina a CLT. Esse empregado que já trabalhava na empresa antes, ele mantém o direito a mais um dia de folga durante a semana, porque o regulamento interno assegurava esse direito a ele e já se incorporou ao seu contrato de trabalho. Próxima súmula, anota aí, súmula 60 do TST. O que estabelece essa súmula? Ela trata do adicional noturno. Ela estabelece que o adicional noturno, que é pago com habitualidade, ele integra a remuneração do empregado para todos os fins. Mas o mais importante dessa súmula vem no item 2, que diz que quando o empregado trabalha durante todo o horário noturno e prorroga a sua jornada para além da hora noturna, ele continua recebendo o adicional noturno, ainda que não seja durante a hora noturna. Se você se recorda, nós já conversamos no nosso vídeo aqui, a hora noturna é aquela que vai das 10 horas da noite de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Mas imagina então que o fulaninho trabalhou durante todo o horário noturno, só que ele só parou de trabalhar às 7 horas da manhã. Ele vai receber a hora noturna de toda a sua jornada trabalhada, inclusive das 5 horas da manhã até as 7 horas da manhã, que já não é considerada hora noturna, mas como foi uma prorrogação da jornada, ele continua recebendo o adicional noturno até as 7 horas da manhã, aqui no nosso exemplo. E já que a gente está falando de adicional noturno, anota aí a OJ 259 do TST. O que diz essa OJ 259 do TST? Que você vai acumular o adicional noturno com o adicional de periculosidade se o empregado trabalhar em horário noturno exposto ao risco. Ou seja, é o fulaninho coitado sofrido que, se não bastasse trabalhar exposto ao risco, ele trabalha exposto ao risco de madrugada. Nesse caso, como mesmo de madrugada ele está em risco, está trabalhando com inflamável, exposto a roubo ou outra violência física, energia elétrica, explosivo ou em motocicleta, no horário noturno, ou seja, entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, ele vai receber os 2 adicionais. Mas muita atenção para essa forma de acumulação. Você já sabe que o adicional de periculosidade ele sempre vai ser de 30% sobre o salário base, ou seja, sobre o salário sem nenhum acréscimo. Então, primeiro vai calcular o adicional de periculosidade e sobre esse valor você vai somar o adicional noturno. Então, você sempre vai poder acumular o adicional o adicional de periculosidade com o adicional noturno, porque eles são o que a gente chama de salário-condição. O empregado recebe enquanto ele trabalha, submetido àquela condição que enseja o recebimento adicional. Se ele está trabalhando durante a noite, ele vai receber o adicional noturno.
Se ele trabalha exposto ao risco, ele vai receber o adicional de periculosidade. Se ele trabalha à noite exposto ao risco, ele vai acumular esses dois adicionais. Então, adicional de periculosidade e adicional noturno podem sim ser cumulados. E já que falamos de adicional de periculosidade, anota aí a próxima súmula, a súmula 364 do TST. Muito importante essa súmula, muito importante, muita atenção. O que essa súmula estabelece? Ela diz que tem direito a receber o adicional de periculosidade quando o empregado trabalha exposto ao risco de forma permanente ou intermitente. Então, se a exposição for permanente, ou seja, o tempo todo, ou intermitente, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas com uma certa frequência, o empregado tem o direito de receber o adicional de periculosidade. Mas, se essa exposição for eventual, aquela fortuita, né, que acontece apenas de vez em quando, ou ainda que habitual, por tempo extremamente reduzido, ou seja, o empregado vai lá todo dia, naquele local que ele fica exposto ao risco, todo dia, mas ele fica lá 5 minutos só, das suas 8 horas da jornada, ele só passa lá 5 minutos todo dia, ele só vai lá porque ele precisa levar um documento para o empregado assinar. E aí, durante esses 5 minutos, ele fica exposto à explosão, por exemplo. Ele não tem o direito de receber o adicional de periculosidade. Só recebe o adicional de periculosidade se a exposição ao risco for permanente ou intermitente. E nesse mesmo sentido é a súmula 47 do TST, só que no caso do adicional de insalubridade. Então, a regra é a mesma, o raciocínio é o mesmo. Tanto adicional de periculosidade quanto adicional de insalubridade. Muita atenção. Se a exposição, tanto ao risco ou ao agente nocivo, no caso da insalubridade, se essa exposição for permanente, o empregado tem o direito de receber o adicional. Se a exposição for intermitente, o empregado tem o direito de receber o adicional. Mas, se essa exposição for eventual, bem de vez em quando, um dia ou outro, não tem direito de receber o adicional. Ou, se ainda que habitual, for por um tempo extremamente reduzido, na jornada de 8 horas ele se expõe a apenas 5 minutos, também não tem direito de receber nem o adicional de periculosidade, nem o adicional de insalubridade. Súmula muito importante essa, viu? Vamos continuar então falando da insalubridade? Anota aí mais duas súmulas, a súmula 289 e a súmula 80 do TST. O que essas súmulas falam? Elas tratam do EPI, Equipamento de Proteção Individual. A gente sabe que alguns EPIs, aliás, a intenção do fornecimento do EPI é eliminar o agente nocivo. Mas o simples fato do empregador fornecer os equipamentos de proteção individual ao empregado, o simples fato desse fornecimento, por si só, não isenta o empregador de pagar o adicional de insalubridade. Mas se esse equipamento de proteção individual ele for capaz de eliminar o agente nocivo, aí o empregador não precisa pagar o adicional de insalubridade. Imagine, por exemplo, que o empregado trabalha no local com ruído excessivo. E aí a empresa fornece, como EPI, aqueles protetor auricular baratinho de R$2 que você enfia no ouvido, ele até se amolda assim. Ele elimina o risco? Claro que vai ser por meio de perícia. A perícia vai lá verificar que aquilo não é capaz de afastar, ele apenas reduz, mas ainda fica acima dos níveis permitidos de 85 decibéis. Então, não elimina o risco. Nesse caso, o empregador deve continuar pagando o adicional de insalubridade, mesmo fornecendo o EPI, porque ele não foi capaz de afastar o agente nocivo. Agora imagine que ele comprou lá um protetor auricular top das galáxias que tampa completamente, o empregado fica surdinho, não ouve nada no mundo exterior quando está com aquilo. Ele eliminou o risco, eliminou os ruídos? Eliminou. O empregador fica obrigado a pagar o adicional de insalubridade? Não, não tem mais que pagar, porque o EPI fornecido eliminou aquele agente nocivo, não causa mais nenhum dano à saúde do empregado, então não tem por que pagar o adicional de insalubridade. Então lembre, forneceu, o simples fato do fornecimento não afasta
a obrigação de pagar o adicional de insalubridade, apenas se eliminar completamente o agente nocivo, o dano à saúde do empregado. Agora, sabe um tema que a FGV adora cobrar na prova? Estabilidade. E a gente tem uma súmula, aliás, temos várias súmulas falando de estabilidade, de todos os tipos de estabilidade, mas vamos começar com a súmula 244, a súmula que fala da estabilidade da gestante, que, se você se lembra, a estabilidade da gestante vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E o que a súmula 244 traz de importante para a gestante? 3 itens nessa súmula. O primeiro deles é que não importa o conhecimento do empregador do estado gravídico da empregada, ela adquire a estabilidade independente da ciência do empregador. O empregador não tem nada com isso. Então, a empregada não precisa comunicar ao empregador o fato dela estar gestante para que ela adquira a estabilidade. Então, se vier na sua prova dizendo que ela precisa comunicar, que a estabilidade é da comunicação da gravidez, ou que o empregador dispensou a empregada grávida, mas como ele não sabia que ela estava grávida, ela não tem estabilidade. Não. Independe da ciência do empregador. Por mais que a empregada não comunique, se ela comprovar que ela engravidou durante o contrato de trabalho, e lembrando que o contrato de trabalho só termina quando ao final do aviso prévio. Então, durante o aviso prévio, ele prorroga o contrato para todos os fins. Então, se a empregada engravidar durante o aviso prévio, ela engravidou no contrato de trabalho, ela tem estabilidade. Ela engravidando durante o contrato de trabalho, ela tem estabilidade independente da ciência do empregador. Pode ser que o empregador só saiba disso quando ela ajuizar uma reclamação trabalhista pedindo a sua reintegração ao emprego, o que não afasta o direito da empregada. Como eu disse, o que faz o fato gerador é a concepção no momento durante o contrato de trabalho. Outro item importante dessa súmula 244 é o item 2, que estabelece que a empregada vai ter o direito à reintegração apenas se ainda estiver no período da estabilidade. Ou seja, se a decisão do juiz ou da empresa de reintegrar a empregada foi após o 5º mês, depois que a criança nasceu, ela não tem mais o direito à reintegração e sim a indenização pecuniária correspondente a esse período. E o item 3, lembrando que a gestante que foi contratada por prazo determinado tem direito à estabilidade. E se você vier falar, mas Marina, tem uma decisão da 4ª turma do TST, esquece. Para sua prova da OAB, a empregada que engravida no curso do contrato por prazo determinado tem estabilidade. Falando ainda sobre a estabilidade, temos uma súmula muito importante também, a súmula 369 do TST, anota aí, súmula 369, que trata do dirigente sindical. Sabe ele, o dirigente sindical, aquele rapazinho que tem estabilidade no emprego desde o registro da sua candidatura e se eleito até 1 ano após o término do mandato? Mandato esse de 3 anos, estão lembrados? Pois é, o que essa súmula fala sobre o dirigente sindical? Muita coisa, a gente vai falar aqui do que é mais importante. Começando com a comunicação. Se você pegar lá o artigo 543, parágrafo 5º da CLT, vai dizer que o sindicato deve comunicar o registro da candidatura do empregado no prazo de 24 horas ao empregador desse empregado que registrou a candidatura. E até um tempo atrás, era um requisito essa comunicação do sindicato à empresa para que o empregado adquirisse a estabilidade. E aí começou a ter umas guerrinhas políticas lá dentro do sindicato, quando quem ganhava ou quem candidatava era um candidato da oposição lá dentro do sindicato, enfim, essas rixazinhas que tem. E acabava por ser injusto, né? Você vai submeter a sua estabilidade a uma obrigação de outra pessoa. Continua sendo obrigatória a comunicação do sindicato à empresa do registro da candidatura do empregado, mas não é mais um requisito para que esse empregado adquira a estabilidade. Basta que o empregado comunique à empresa por qualquer meio inequívoco, pode ser por escrito, pode ser por WhatsApp, e-mail, que ele comunique à empresa o registro da sua candidatura
durante a vigência do seu contrato de trabalho. Então, o empregado foi, registrou sua candidatura, passou uma semana e ele não sabia se o sindicato comunicou à empresa o registro da sua candidatura. Ele falou assim: ô sindicato, você comunicou a minha empresa que eu me candidatei? A empresa: não, eu achei que você tinha avisado. Aí o empregado: não, mas eu achei que você tinha avisado. Aí fica esse jogo de empurra. O que o empregado faz? O empregado mesmo comunica ao empregador que ele registrou a sua candidatura e aí ele já adquire a sua estabilidade. Lembrando que precisa ser durante o prazo do contrato, durante a vigência do contrato de trabalho. Se o empregado registra a candidatura, o sindicato não comunica, o empregado não comunica, o empregador não está sabendo de nada, o empregador demite esse empregado, essa dispensa é lícita, porque ele não sabia da estabilidade. E aí basta você lembrar comigo para que é criada a estabilidade. Todas as estabilidades, de uma forma geral, elas são criadas para proteger o empregado de uma dispensa discriminatória, cada um em razão de uma função. No caso do dirigente sindical, é para que ele não sofra pressão do empregador, porque ele ocupa o cargo de dirigente sindical na defesa dos trabalhadores. Agora, se o empregador demitiu esse empregado sem sequer saber que ele tinha registrado a candidatura, percebam que não foi uma dispensa em razão da função de dirigente sindical, porque o empregador nem sabia. Era obrigação do sindicato comunicar, era obrigação do empregado comunicar, ninguém comunicou, o empregado não ficou sabendo, então essa dispensa é lícita. Então o empregado precisa comunicar, já que em vez de ficar dependendo do sindicato comunicar, a obrigação permanece com o sindicato de comunicar, ele pode sofrer até penalidades administrativas caso ele não comunique. Mas o empregado também deve comunicar. Se nem sindicato, nem empregado comunicar e o empregado é demitido, problema do empregado, ele que não foi prudente e não comunicou o registro da sua candidatura. E ainda falando de candidatura, independente do número de dirigentes sindicais, é importante que você saiba que apenas 7 titulares e 7 suplentes têm assegurada a estabilidade no emprego. 7 titulares e 7 suplentes, ou seja, no total, 14 dirigentes sindicais, titulares e suplentes, vão ter assegurada a estabilidade. Imagina lá que o sindicato ele cismou de querer eleger 20. Tudo bem, pode eleger 20 dirigentes sindicais, mas só os 14 primeiros mais votados é que vão ter assegurada a estabilidade no emprego. 7 titulares e 7 suplentes. E lembrando, muita atenção para não cair numa pegadinha. Dirigente sindical tem estabilidade. Agora, dirigente de centrais sindicais não tem estabilidade. Centrais sindicais não, muita atenção. Às vezes acha que é tudo a mesma coisa. Dirigente sindical, dirigente de central sindical, não. Somente dirigente sindical tem estabilidade no emprego. Dirigente de centrais sindicais não tem estabilidade. Da mesma forma que delegado sindical também não tem estabilidade no emprego, só o dirigente sindical. Delegado sindical não, dirigente de centrais sindicais não. Cuidado para não ler errado na hora da prova e acabar errando de bobeira, hein? O que mais tem de importante nessa súmula? Lembrem que a estabilidade do dirigente sindical é uma estabilidade objetiva, ou seja, ela está ligada ao cargo que esse dirigente sindical ocupa. Então, se o estabelecimento em que esse dirigente sindical trabalha for extinto na base territorial onde ele foi eleito, ele perde a estabilidade porque a estabilidade perdeu a razão de ser. Se foi extinto o estabelecimento que ele trabalhava naquela base territorial que ele foi eleito, ele perde a estabilidade. E ele também perde a estabilidade se ele pedir transferência para um outro estabelecimento empregador fora da base territorial que ele foi eleito. Imagina, ele foi eleito numa base territorial pelo sindicato de uma cidade. E aí ele vai ser transferido lá para a filial da empresa numa outra cidade, que tem outros dirigentes sindicais, outros sindicatos. Ele vai chegar ali como dirigente sindical? Claro que não, ele não foi eleito ali. Então, se ele pedir transferência para outra empresa de outra base territorial, ele também perde a sua estabilidade. Lembrando que o empregador não pode transferir o dirigente sindical, senão ele transferia só para o carinha, só para o fulaninho perder a estabilidade. Agora,
Se o dirigente sindical for transferido por um ato unilateral do empregador, mas para a mesma base territorial, ele não perde a estabilidade, porque ali ele ainda tem os seus poderes de dirigente sindical, ele ainda exerce a sua função de dirigente sindical, porque é na mesma base territorial. E para terminar, dirigente sindical da súmula 369 do TST, lembrando sempre, também importantíssimo, vem lá no último item dessa súmula, dizendo que se o empregado registra sua candidatura no curso do aviso prévio, ele não tem assegurada a estabilidade. Senão era muito fácil, né? Ele foi dispensado, está vigendo o aviso prévio, ele vai lá e registra a candidatura só para ter estabilidade. Não, porque ele já sabe, como eu expliquei para vocês, a intenção, a razão de ser das estabilidades é evitar a dispensa discriminatória em razão daquele tipo de estabilidade, no caso do dirigente sindical, em razão dele ocupar o cargo de dirigente sindical. Se ele já foi demitido antes, não tem nada de discriminatório, não está dispensando ele porque ele um dia ia se candidatar a dirigente sindical. Então, se o dirigente sindical registra a candidatura durante o aviso prévio, ele não tem direito à estabilidade. Cuidado para não confundir, porque a gestante tem, o acidentado tem, o dirigente sindical não tem durante o aviso prévio. Para terminar, a última súmula desse vídeo, ainda falando sobre o dirigente sindical, é a súmula 379 do TST, que determina que para que o dirigente sindical seja demitido, ele precisa cometer uma falta grave e haver um inquérito para apuração de falta grave julgado procedente, ou seja, ele só pode ser dispensado mediante inquérito judicial para apuração de falta grave. Mesmo que o empregador tenha provas robustas da falta grave que o empregado cometeu. Imagina que o fulaninho, dirigente sindical, todo dia furtava dinheiro do caixa da empresa e tinha uma câmera em cima, porque o empregador já estava desconfiado disso fazia tempo. E ele botou uma câmera em cima, assim, que pega de frente a cara ali do dirigente sindical e a mãozinha dele no dinheiro. Fez isso durante várias vezes. O empregador tem todas essas imagens. Não adianta. Precisa primeiro suspender o fulaninho vai ficar suspenso e o empregador, no prazo de 30 dias contados da suspensão do empregado, vai ajuizar essa ação, esse inquérito judicial para apuração de falta grave. E aí vai juntar essa prova no inquérito, lembrando que o inquérito judicial para apuração de falta grave é uma ação que permite até 6 testemunhas, uma diferença para todas as outras, né? É um que permite 6 testemunhas, um número máximo de até 6 testemunhas, e o prazo para o ajuizamento desse inquérito judicial para apuração de falta grave é decadencial, hein? Decadencial de 30 dias contadas da suspensão do empregado. Não é da falta não, viu? É da suspensão do empregado. Se ao final do inquérito for julgado procedente, ou seja, o juiz vai entender que ele sim cometeu essa falta grave, aí ele vai ser demitido por justa causa. Mas se for julgado improcedente, o juiz vai entender que ele não cometeu falta, que aquela pessoa não era ele, era o irmão gêmeo dele, que ia lá sempre, ele não tem culpa de nada, ele deve ser reintegrado e receber todos os salários que ele deixou de receber desde a sua suspensão. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações. Como eu sempre falo aqui, a gente é um canal dedicado a você que vai fazer prova da OAB, porque a gente tem playlist só de direito do trabalho, só de processo do trabalho, um de dicas específicas para a OAB. E assim você não fica com dúvidas na hora da sua prova. Teve dúvida? Vai achar lá um videozinho falando sobre isso. No próximo vídeo eu vou fazer falando sobre as súmulas mais cobradas em processo do trabalho na OAB. Eu te espero lá.